Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com nossos vídeos, né, da parte de interpretação tolerância geométrica, né? A gente está chamando aí como segunda parte, né? Nos outros 5 vídeos, né, a gente mostrou a interpretação dessas 5 tolerâncias, né? Linearidade, planicidade, circularidade, cilindricidade, forma linear. E a gente vai estar começando hoje com... Não é forma linear, tá forma linear aqui, deixa eu editar aqui. Que é forma de superfície qualquer. Vou colocar aqui forma qualquer. Forma qualquer, ajeitar aqui. Essa tolerância, ela tem um detalhe interessante porque, na verdade, são as duas, né? Deixa eu até destacar aqui. Se a gente pegar essas duas tolerâncias, linearidade, planicidade, forma linear e forma qualquer, né? Elas são a mesma lógica de interpretação. Mesma lógica de interpretação, só que o que acontece? A linearidade e a planicidade, elas acabam tendo uma referência mais comum, porque linearidade toma como referência, né, segmento, né, o segmento que você vai estar lá verificando, né, a oscilação desse segmento, e a planicidade é a projeção desse segmento, né, a projeção desse segmento, beleza. E você vai estar verificando essa oscilação dentro do plano, né, tranquilo. No caso da forma linear e forma qualquer, né, é meio que uma relação para se aplicar a qualquer tipo de forma. Né? Exemplo, quando a gente mostrou, né, tomou até como exemplo essa figura aqui, né, para fazer a relação ali de forma linear. E aí é o detalhe, né? Porque a forma linear, ela vai ter a forma, obviamente, do padrão que você está querendo medir. Né? E a forma de superfície qualquer é a mesma ação, só que você vai ter uma projeção daquele contorno linear. Né? Na verdade, não necessariamente um contorno linear. Né? Vai ter o contorno, que obviamente o produto, né? Ele tem como projeto. Né? Forma qualquer, forma linear, é muito comum na área automotiva. Né? Muito comum na área automotiva. Por quê? Se você observar, né, toda a lataria do automóvel, ela vai ter um design diferente, né, do convencional. Né? Eu estou falando aí da área automotiva, mas outras áreas que trabalham, né, com essa relação de lataria, né, a área aeroespacial, né, aviação, a parte aí, de embarcações, né, esses elementos eles não são fabricados aleatoriamente, né? Não chega uma pessoa... Obviamente, tem um ciclo, né? Você vai ter a questão do conceito, vai ter o design, vai fazer o esboço, vai para a parte de projeto, analisa o que pode, o que não pode, até chegar lá no projeto final. Né? Mas e como é que você vai medir, né, essa superfície? Você vai pegar lá um paquímetro, né, vai medir com a trena, né, vai fazer uma medição com a máquina tridimensional, vai fazer um escaneamento. Independente de como você vai medir, né, que obviamente está mais puxando aí, mais puxando ou não, né, tá ligado à parte tridimensional para a grande maioria das medições aí dessas áreas, mas existe um detalhe que é ter o padrão, né, ter o padrão, né, não vou dizer que todos, né, mas boa parte, né, principalmente da área automotiva, né, existe um modelo padrão que é um chassi, né, um carro usinado, né, ou seja, se faz um modelo de referência, né, usina aquele modelo de referência e faz um modelo 3D, né, manda normalmente para um software de CAM, vai ali para uma máquina normalmente com 5 eixos integrados, faz a usinagem, faz a montagem, né, daquela carcaça ali, daquele automóvel de referência, aquele projeto de referência, e dali, né, vai se ter os pontos de referência. Né? Eu já vi inclusive em oficinas, né, muitas vezes, os próprios mecânicos se questionando, né, alguns furos que tem na lataria do automóvel, que meio que aparenta como se não tivesse interferência nenhuma. Muitos desses furos aí, né, ou eles estão ligados à parte de para diminuir a massa, né, estrutural, ou são furos de referência. Né, são furos de referência para poder se ter a relação do padrão de medição com base, obviamente, né, no modelo, né, no modelo de referência, né, que seria o que muita gente chama de automóvel usinado, né, que é o modelo de referência. Então é desse modelo de referência que vai ser criado o plano de medição, né? O plano tridimensional de medição, para que você tenha aquela verificação. E aí aquele detalhe, né? Como é que eu vou pontuar essa tolerância? Né? Aí é onde entra
forma linear ou a forma qualquer. Que essa forma linear ou forma qualquer vai ter, obviamente, a referência do padrão que vai ser verificado. Então, se cria um modelo, né, tridimensional, esse modelo tridimensional gera, obviamente, um modelo matemático que é inserido ali para o software, né, de análise e medição, e aí você tem os pontos. Você tem os pontos não, né? Você vai definir os pontos de referência. Né? Você vai definir os pontos de referência onde se vai ter a relação de medição. Né? E aí, com base nessa relação de medição, você vai ter aquela relação, né? Se está dentro ou fora do padrão. Né? Então, quando se fala de tolerância geométrica de forma qualquer, né, muitas vezes gera aquela questão, né, de poxa, como é que eu vou fazer a medição? Mas para se fazer essa medição, obviamente tem que ter um planejamento prévio de quais serão os pontos de medição. Eu não posso simplesmente, num belo momento, vamos pegar aqui, fazer uma medição em um ponto, em outro, no outro dia fazer medições em outros pontos. Né? Você vai ter, obviamente, uma relação de padrão de pontos de verificação, o qual vai ser planejado ali pelo controle de qualidade, né, junto com o ciclo ali de engenharia, para poder definir ali a ação. Né? Então, a nível de lógica de medição, né, só para a gente finalizar, forma qualquer é a mesma base ali para planicidade. Né? Ou seja, se, exemplo aqui, supondo que aqui seja uma forma 3D, né, ou seja uma relação aí 3D, se essa linha central é a referência, né, se esse plano central for a referência, você vai ter ali uma possibilidade de oscilação para mais ou para menos. Né? Eu estou falando para mais ou para menos, que é o normal, né? Mas a relação de tolerância quem vai definir é ali a engenharia do projeto. Né? Então, pode ser que seja para menos, pode ser que seja só para menos, ou pode ser que seja só para mais, mas normalmente é uma relação de desvio médio para mais ou para menos. Né? Então, se a oscilação, né, da verificação de medição ela estiver dentro dessa faixa, beleza, não tem problema nenhum. Ela vai estar dentro do aspecto desejado, a peça vai estar ok. Se estiver fora, né, não tem problema nenhum. Inclusive, só para fechar esse raciocínio, né, que eu falei aqui para mais ou para menos, mesmo que você tenha um elemento, exemplo, vamos supor, 20 mais 0,05, 0,05, ou seja, o valor é de 20 até mais 0,05, né, ou seja, o valor limite seria 20,05, né? Então, mesmo você tendo essa oscilação aqui de 20, que é o valor nominal, até 20,05, você tem aquela relação central, né, que a gente já falou várias vezes aqui no canal, né, que seria o limite, a linha de referência média. Ou seja, com essa linha de referência média você tem variação para mais ou para menos. Né? Então, isso que eu falei ali de para mais ou para menos, você sempre vai poder ter. Né? Hora ou outra você vai ter uma referência de nominal mais ou menos, ou só desvio para mais ou para menos, mas mesmo assim você pode fazer essa relação de verificação, tomando como referência, né, os afastamentos superiores e inferiores, que sempre vai ter ali na tolerância, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de matemática, né? A gente vai estar falando aí sobre esfera, né? Então a gente vai estar verificando como calcular o volume e a área da superfície da esfera, né? Então vamos aqui supor, né, que essa esfera ela tem o seguinte diâmetro, né? Vamos colocar ela aqui com diâmetro de 20 milímetros. Né? Vamos colocar uma esfera aí com diâmetro relativamente pequeno. Vamos colocar aí diâmetro de 20 milímetros. Colocar aqui embaixo. 20 milímetros diâmetro. Ok, então a gente tem aí para encontrar o volume e para encontrar a área. Né? No caso, para encontrar o volume, né, a fórmula é o seguinte. Vou colocar aqui o volume. Vai ser igual, né, a π vezes d ao cubo dividido por 6. Né? Então, vou colocar aqui π como 3,14, multiplicado por d ao cubo. Né? Esse d é referente ao diâmetro. E o resultado desse produto aí vai ser dividido por 6. Né? Então, essa é a indicação aí para o volume. 3,14 multiplicado pelo diâmetro ao cubo dividido por 6. Né? Então, vou colocar aqui ao lado. A gente vai substituir esse D por 20. Né? Então, a gente vai ter 3,14 multiplicado por 20 ao cubo dividido por 6. Então, com isso aí a gente vai encontrar
o volume dessa esfera. 20 ao cubo, né? 20 ao cubo vai dar igual a 8.000. Então a gente vai ter 8.000 multiplicado por 3,14. Vai dar aí 25.120. Esse resultado a gente vai dividir por quanto? Por 6. Dividindo por 6, a gente vai encontrar, vou colocar aqui embaixo o resultado. A gente vai encontrar aqui 4.186 aproximadamente. Lembrando que é volume, então é milímetros cúbicos, né? Então, nesse caso aí, 4.186 milímetros cúbicos, referente ao volume dessa esfera, né? E a gente também pode estar calculando a área, né, a área da superfície da esfera, né? Calcular a área da superfície da esfera. Para encontrar a área da superfície da esfera, é só multiplicar π vezes o diâmetro ao quadrado, né? Então, vou colocar aqui a área, colocar S, área da superfície, né? É só multiplicar 3,14 pelo diâmetro ao quadrado. Ou seja, é só substituir o D por 20, que é o diâmetro que a gente está indicando, né? Então, a gente vai ter aí 20 ao quadrado. 3,14 multiplicado por 20 ao quadrado, né? 20 ao quadrado dá igual a 400, né? Então a gente vai ter 400 vezes 3,14, que nesse caso 400 vezes 3,14 vai dar aqui a área da superfície aí da esfera, vai dar igual a 1.256 milímetros quadrados. A gente está falando de área, né? Então aí são as duas respostas aí para esse diâmetro indicado de 20 milímetros, né? Então aqui a gente tem o diâmetro, né, indicado de 20 milímetros. A gente tem o volume, né, que representa toda a representação estrutural, né, dessa esfera. E a gente tem a área da superfície, que representa justamente a parte externa, né? Bom, é isso. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.